Olá! O programa de hoje é especial sobre a desnutrição infantil. Além das causas, consequências e formas de prevenção dessa condição, você vai conhecer o programa de acompanhamento nutricional que tem transformado o panorama da desnutrição infantil no Brasil. Seja muito bem-vindo! É dia de consulta. O João, de 6 meses, cheio de saúde, até brinca com a fita métrica. Desde que nasceu, as visitas a este centro de saúde na região leste da capital são frequentes. Todo mês é assim: pesar, medir e conferir se está tudo certo com o desenvolvimento motor e mental. E a cada consulta, novas perguntas e muito aprendizado para os pais. Agora, por exemplo, o João vai começar a experimentar alimentos sólidos. E elaborar o cardápio de um bebê pode não ser uma tarefa tão simples. A gente começou com laranja, mamão, banana, e agora arroz, feijão e o ovo. E carne também, né? Carne moída e frango moído. E graças a Deus ele come direitinho, tudo certinho. Até 1 ano de idade, as consultas de rotina como as do João são mensais. Todas as observações dos profissionais de saúde vão para o histórico da criança no SUS e também para casa, dentro da caderneta infantil. Grande aliada dos papais, mamães e cuidadores, essa agenda traz dicas valiosas e nela também são montados os gráficos do crescimento de cada criança, além do registro das vacinas. Todos esses e outros cuidados com a primeira infância remetem a um termo: puericultura. As crianças, elas chegam já da maternidade, né? E aí, se são de baixo peso ou prematuros, a gente acompanha semanalmente a enfermeira, o médico da família e o pediatra juntos. Semanalmente, peso semanal, acompanhando esse menino, pesa, mede, né? Anota nas curvas. Se tem alguma alteração que a gente vai precisar de ajuda, a gente tem a nutricionista, que é do NASF, que é o Núcleo de Apoio de Saúde da Família, né? Do NASF, que também ajuda a gente. Mas, basicamente, a equipe e o pediatra juntos que acompanham. Se é criança maior, né, já escolar, né, geralmente a escola manda. Se o menino está desnutrido, se está com o IMC baixo, tem uma enfermeira que vai nas escolas, né? E aí eles mandam para a gente também para acompanhar. A criança teve alta na maternidade, ela tem uma alta responsável. O que é isso? A maternidade já comunica o nascimento dessa criança ao centro de saúde de referência dessa família, né? Da área de abrangência dessa família, e já agenda a primeira consulta médica para essa criança ser avaliada, né? Depois, no quinto dia, a gente tem ações também, é uma avaliação que é feita por o enfermeiro, por o médico, né? Avaliar a amamentação, o estado de saúde geral da criança, as vacinas, né? O estado vacinal. A puericultura faz parte de uma série de políticas de atenção integral à saúde das crianças. Inicialmente, as ações eram isoladas e não havia uma política de saúde específica. Nos anos 80, a criação da Pastoral da Criança, pela pediatra e sanitarista Zilda Arns, foi uma iniciativa que fez a diferença. Na época, o Brasil apresentava altos índices de desnutrição infantil. O trabalho das líderes comunitárias consistia em se deslocar até a casa de famílias vulneráveis, que viviam nas comunidades mais humildes, e ensinar alguns cuidados nutricionais, além de passar a receita da chamada multimistura, uma farinha feita à base de fibra de trigo, aveia e fubá, enriquecida com vitaminas e sais minerais. A Pastoral da Criança atua até os dias de hoje, ajudando a garantir a qualidade da alimentação das crianças. Desde a universalização da saúde pública com o SUS, estes cuidados chegaram mais perto das famílias. E o acompanhamento regular, além do trabalho de conscientização de papais, mamães e avós, contribuíram para que o Brasil se tornasse exemplo mundial na superação da desnutrição infantil. Desde a década de 70 começaram, né, a ser feitos inquéritos populacionais de consumo alimentar e de avaliar o estado nutricional da população.
De 96 para 2006, observaram uma queda assim, pela metade da taxa de desnutrição, principalmente esse quadro crônico que cursa com déficit de crescimento, ele caiu pela metade, né? E a gente acredita que em função das várias políticas públicas, né, de melhorar o acesso à população à saúde, de melhorar a renda, né, para essa população mais vulnerável. O Ministério da Saúde hoje ele tem várias frentes, né, não de desnutrição propriamente, mas de déficits nutricionais específicos, né, que resultam em desnutrição. Então, quadros de anemia, né, hoje o Ministério tem um programa Saúde de Ferro, que é de suplementar ferro para crianças em idade escolar, tem programas de suplementação de vitamina A, de vitamina B1, mas em regiões específicas onde essa deficiência é endêmica. Tem o NutriSUS, que é um programa também de suplementação de micronutrientes, vitaminas, em crianças em idade escolar. E, especificamente, esse é um programa que Belo Horizonte aderiu. Então, hoje a gente tem alguns centros, o MEIs, né, que são unidades municipais de educação infantil, que foram selecionadas para estar recebendo as crianças foram selecionadas para estarem recebendo esse suplemento. Mas é mais em caráter preventivo, né? O leite materno é um grande aliado no combate à desnutrição infantil. Ele é responsável por suprir todas as necessidades nutricionais do bebê nos primeiros 6 meses de vida. A primeira ação que eu acho que a gente deve enfatizar é a questão do aleitamento. Então, se essa criança está em aleitamento materno e exclusivo, o risco de adoecimento dela é muito pequeno, né? É mínimo. E o risco dela desnutrir também, porque o leite materno tem todos os nutrientes, né? E ele é completo para a criança até os 6 meses de vida. Eu acredito que o aleitamento materno, ele é a base da criação de uma criança, né? E a gente tenta passar isso para as mães aqui, desde o pré-natal, que fortalece o vínculo com a mãe. Aquela mãe, ela se sente muito mais responsável por aquela criança, né? É o melhor leite que tem para a criança, sem sombra de dúvida, né? Isso acho que ninguém tem dúvida, nem as mães, nem as avós mais, que antes a gente tinha muita dificuldade com as avós que queriam dar o mingau, né? A gente não tem mais isso. As avós também, elas já acreditam no aleitamento e uma mãe, ela vai ensinando a outra, né? Lá na sala de espera, aquele bebê gordinho, lindo, ela fala, tá mamando só peito, né? Então, empodera a mãe, né? E defende a criança, né, contra as doenças, e é de graça também, né? Depois de alguns problemas com a amamentação do Uriel, de apenas 2 meses, a Stephanie resolveu recorrer a produtos industrializados. A pediatra chamou atenção. A Stephanie, no caso, ela estava insegura, porque o neném está chorando. É comum nessa fase de 2 meses o choro, né, pela cólica, por tudo, né? O choro é a comunicação do menino. Então, as mães ficam inseguras. Aí, no caso, ela falou que deu o leite como um Silon. No caso, eu falei com ela que ela devia ter vindo antes, falado que ela estava insegura, né? No caso, ela vem no enfermeiro, fala com o enfermeiro, a gente pesa, mede o neném, coloca para mamar, tenta empoderar aquela mãe, né? Ver o que está enfraquecendo a conduta dela, né? E aí, principalmente o peso, né? Se você pesa, o neném está com 5 quilos, você fala, não, um pacote de arroz. E aí ela fica segura de que aquele neném está bem, que não vai precisar da mamadeira. No caso dela, eu falei que não pode, leite de vaca mucilon com 2 meses não pode, né? O mucilon, eles usam muito, tem muito açúcar, né? Então, é uma farinha que a gente não usa em hipótese nenhuma, nem quando pode. Nem quando a criança já está por exemplo, se for uma criança mais magrinha, que a gente acha que vai precisar de um pouquinho de farinha, a gente tem usado a aveia. Então, usa fruta, leite, fruta e aveia. E, em hipótese nenhuma, essas fórmulas industrializadas de farinha, porque tem muito açúcar. Agora, a mamãe garante que aprendeu a lição. Que mucilon de jeito nenhum, de maneira alguma, só se estiver bem precisando mesmo, e com indicação médica. Fora isso, não. No Brasil, a preocupação vem se deslocando ao outro extremo das questões nutricionais. O problema de desnutrição infantil, né, essa questão da desnutrição primária por falta de alimento, não é uma questão de saúde pública. Hoje nós temos, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, um crescimento aí de quadros de obesidade, de sobrepeso e obesidade em crianças cada vez menores. Embora a desnutrição infantil pareça ser um problema do passado, não dá para descuidar.
A atenção tem que ser permanente. Por isso é tão importante o trabalho de profissionais como a Claudiana, pois vale lembrar que em muitas regiões do planeta, a desnutrição ainda é a maior causa de morte entre as crianças de até 5 anos de idade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, publicados em 2000, 49% das mortes de crianças de até 5 anos nos países em desenvolvimento estão relacionadas à desnutrição. De acordo com o Ministério da Saúde, em 1999, cerca de 10% das crianças brasileiras menores de 5 anos estavam com baixo peso. Em 2004, esse número caiu para 3,6%. Os desafios ainda são grandes. O último relatório da Unicef aponta para as diferenças regionais no Brasil. Nas regiões semiáridas, a proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas é quase 4 vezes maior do que nos estados do Sul. A desnutrição pode causar alterações na composição corporal e no funcionamento do organismo. Devido à vulnerabilidade biológica das crianças, essa condição é ainda mais perigosa para elas. Quando a gente fala de desnutrição infantil, a gente tem que deixar claro que a gente denomina desnutrição primária, né? Que é essa desnutrição resultado da má alimentação, né? E da falta de acesso à alimentação adequada, tanto em quantidade e qualidade, né? E o risco é que essa criança desnutrida, ela é mais sujeita a adoecimento, né? Então, se você não resolve o problema da desnutrição, você entra num ciclo vicioso, que essa criança desnutrida, ela adoece mais, e ela adoecendo, ela permanece nesse quadro de desnutrição, né? E de adoecimento. A especialista alerta para alguns sinais de problemas nutricionais nas crianças. Alguns casos cursam com a perda de peso, né? Então, visivelmente, você vê essa criança emagrecida, né? Desnutrida, desidratada. Em outros casos, você cursa, não menos importantes, mas você cursa com um déficit de crescimento dessa criança, né? Então, ela não é aquela criança que você olha que está emagrecida, mas é uma criança que tem uma desnutrição que a gente chama de crônica. Então, ela tem um comprometimento no crescimento, né? E, consequentemente, no desenvolvimento, né? Na questão do desenvolvimento escolar e com implicações aí na vida futura dessa criança. Já no ranking mundial, um dos países com a maior proporção de crianças desnutridas é o Timor-Leste, ao lado de Burundi e seguido de Níger, Madagascar, Índia e Guatemala. Segundo dados do Unicef, em 2010, 58% das crianças com até 5 anos de idade apresentavam desnutrição moderada ou severa no Timor-Leste. Uma realidade preocupante, que motivou o intercambista Felisberto Sarmento, estudante de jornalismo do UniBH, a querer conhecer de perto as iniciativas brasileiras. Aqui no Brasil, eu achei muito tranquilidade, porque o atendimento das crianças é bom e tem muitas médicas e muito posto de saúde, então aqui é bom, é tranquilo. Todo cuidado é pouco. Afinal, o que toda família quer é ter crianças assim, nutridas, saudáveis e com muito futuro pela frente. Saúde em Forma fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.